Pensa o seguinte, como que um único tiro, disparado lá na Bósnia, conseguiu arrastar 70 milhões de soldados para as trincheiras e deixar um rastro de quase 10 milhões de mortos? Parece até roteiro de cinema, né? Mas foi exatamente assim que o mundo mergulhou de cabeça num verdadeiro abismo. E é esse efeito dominó assustador que a gente vai desvendar agora. Boas-vindas a mais uma análise visual. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo no complexo primeiro conflito global do século XX. Vamos organizar as peças, entender as alianças e mostrar passo a passo como o mundo foi engolido pela chamada Grande Guerra, baseando tudo estritamente nas evidências históricas. E para essa explicação ficar super fluida, nosso roteiro vai passar por 5 partes bem diretas. 1. O barril de pólvora. 2. O estopim do conflito. 3. A guerra de trincheiras. 4. Expansão e novas frentes. E, fechando a conta, 5. Consequências e o fim. Vamos nessa? Começando então pelo ponto 1, o barril de pólvora, a Europa antes de 1914. Olha só, muito antes do primeiro tiro de fato acontecer, o continente europeu já era literalmente uma bomba relógio. Foram décadas de tensões territoriais se acumulando, impérios disputando cada palmo de influência em uma corrida armamentista frenética que consumia rios de dinheiro público. E o que jogava ainda mais gasolina nessa fogueira eram as ideologias extremas da época. O pangermanismo é um exemplo perfeito disso. Um movimento supernacionalista que dava todo o suporte para o Império Alemão tentar se expandir com unhas e dentes. Do outro lado da fronteira, a gente tinha a França, fervendo num revanchismo doentio para tentar recuperar a região da Alsácia-Lorena, que havia sido perdida em conflitos anteriores. A lenha estava toda cortada, só aguardando uma faísca. Para piorar a situação, a Europa estava dividida num sistema de alianças que era um verdadeiro campo minado. A gente tinha 2 blocos gigantescos. De um lado, a Tríplice Entente, amarrando Rússia, Grã-Bretanha e França. Do outro, a Tríplice Aliança, juntando a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, com o apoio do Império Otomano ali nos bastidores. Basicamente, era um pacto de proteção mútua. Se um entrasse numa briga, todo o resto do bloco seria arrastado junto por obrigação. Um jogo perigosíssimo. O que nos leva para a seção 2, o estopim do conflito, o assassinato em Sarajevo. É aqui que o microevento trágico acontece e faz aquela bomba finalmente explodir. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por um nacionalista eslavo chamado Gavrilo Príncipe. E a partir daí, meus amigos, a velocidade das coisas é simplesmente aterrorizante. É a famosa crise de julho. A Áustria-Hungria ataca a Sérvia no fim de julho em retaliação. Imediatamente, a Rússia mobiliza o exército para proteger os sérvios. Aí, no dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e logo no dia 3 ataca a França. Quando a Alemanha decide cruzar a Bélgica, que era neutra, o Reino Unido entra na confusão no dia 4 de agosto. Em questão de dias, as grandes potências marcharam de mãos dadas para o abismo. Essa tática militar alemã de passar pela Bélgica neutra era o famoso Plano Schlieffen. A ideia no papel parecia infalível, né? Esmagar os franceses bem rápido no lado ocidental para depois dar meia volta e focar todas as energias só nos russos lá no lado oriental, evitando assim lutar em 2 frentes ao mesmo tempo. Mas na prática o plano falhou. Os franceses, apoiados pelos britânicos, seguraram a barra perto de Paris, travando o avanço alemão. E isso nos leva direto para a fase mais sombria dessa história. A parte 3. A Guerra de Trincheiras. O impasse brutal. Aquela guerra que prometia ser super ágil virou um atoleiro infernal na frente ocidental. A guerra de movimento paralisou completamente. Sabe por que a contagem de corpos subiu tão rápido? Porque os líderes militares ainda estavam com a cabeça no século XIX, mandando fileiras e fileiras de soldados marcharem em campo aberto contra o inimigo. Só que agora eles estavam dando de cara com a tecnologia letal do século XX. Imagina a cena. Milhares de homens a pé correndo contra metralhadoras incessantes e quilômetros de arame farpado impenetrável. Essa desproporção mortífera forçou todo mundo a cavar buracos na terra para tentar sobreviver, marcando o início da vida nas trincheiras. Tem um relato do historiador Eric Hobsbawm que traduz bem a agonia dos soldados. Ele diz que milhões de homens ficavam presos na lama, vivendo literalmente como ratos e no meio dos piolhos. Sobreviver no fronte era conviver com o lodo e a morte todos os dias. E o pior, quando o apito soava e a ordem de avançar era dada para cruzar a temida terra de ninguém, as perdas eram colossais e quase sempre não resultavam em ganho territorial nenhum. E para deixar um cenário ruim, ainda pior, 124 mil toneladas
Foi exatamente essa quantidade absurda de armas químicas despejada no conflito, incluindo coisas terríveis como o gás mostarda e o gás cloro. A introdução do armamento químico espalhou um pânico generalizado nas tropas, causando pelo menos 90 mil mortes cruéis por sufocamento ou envenenamento, além de deixar quase 1 milhão de combatentes com sequelas ou mutilações permanentes. Avançando para o ponto 4, expansão e novas frentes. Um conflito global. Afinal, a gente chama de guerra mundial por motivos muito claros e bem documentados. A matança rapidamente transbordou os limites da Europa. Na gigante frente oriental, a Rússia travava batalhas de desgaste imensas contra os impérios centrais. Lá no Oriente Médio, as tropas britânicas, em conjunto com as forças árabes, iam derrubando o Império Otomano. Nos mares, a estratégia passava a ser matar o inimigo de fome, com pesados bloqueios navais britânicos e a brutalidade constante dos submarinos alemães. Sem falar nas colônias da África, que também viraram campo de batalha pelas potências imperiais. Só que aí chega o ano de 1917, atuando como um verdadeiro divisor de águas. A Rússia, envolvida no caos da sua própria revolução interna e num colapso profundo, simplesmente abandona a guerra. Mas o gigantesco vazio militar que os russos deixaram durou muito pouco. Por quê? Porque foi exatamente nessa janela que ocorreu a entrada oficial e esmagadora dos Estados Unidos no conflito. Os americanos estavam mantendo a neutralidade até então, mas a escalada foi rápida. Primeiro, a guerra de submarinos da Alemanha passou dos limites ao afundar navios civis, como o famoso transatlântico Lusitânia, matando cidadãos americanos. Mas a gota d'água definitiva foi o audacioso telegrama Zimmermann, onde os alemães propunham secretamente uma aliança militar com o México contra os Estados Unidos. O resultado disso, o governo americano declara guerra na mesma hora e injeta os seus enormes recursos industriais e humanos a favor dos aliados. Toda essa gigantesca mobilização internacional é o que define o sombrio conceito de guerra total. Isso quer dizer que o esforço não estava mais restrito aos campos de batalha. De repente, a economia de um país inteiro, as fábricas de carros e até a rotina de cidadãos civis, tudo isso estava redirecionado para servir como engrenagem de sustento daquela imensa e faminta máquina de guerra. E chegamos à parte 5. Consequências e o fim. O Tratado de Versalhes. Depois de exaustivas ofensivas, exércitos desmoronando fisicamente e revoltas populares batendo à porta dos governantes, um armistício é finalmente assinado em novembro de 1918. Mas o estrago já estava feito, e esses números da tragédia chegam a dar um nó na garganta. Cerca de 10 milhões de militares morreram. Somando as mortes civis causadas por danos colaterais, doenças e fome, a gente adiciona mais 13 milhões na conta fatal, sem mencionar os 21 milhões de feridos, muitos permanentemente mutilados. E vale lembrar o impacto insano sobre a Rússia, que absorveu de forma isolada algumas das piores contagens de mortos de toda a guerra. Em paralelo a isso tudo, o desenho do mundo simplesmente derreteu. O conflito varreu do mapa séculos de fundações monárquicas. Os gigantescos impérios alemão, austro-húngaro, russo e otomano não resistiram ao impacto e colapsaram de vez. No lugar deles, as fronteiras da Europa e do Oriente Médio foram inteiramente redesenhadas, criando dezenas de novos territórios. Mas o ponto crucial que ditou o rumo do restante do século XX é o famigerado Tratado de Versalhes. Assinado pelos aliados vencedores em 1919, os termos não traziam exatamente paz, mas sim um castigo pesadíssimo à Alemanha. Os alemães perderam todas as suas colônias, o exército ficou engessado em só 100 mil soldados, tomaram sanções fiscais impraticáveis a curto prazo, e para coroar a humilhação, a Alemanha foi obrigada a assinar que era a única culpada por ter causado todo aquele caos mundial. É simplesmente impossível observar o registro histórico sem reconhecer de forma imparcial no que essas medidas resultaram. O consenso é que Versalhes foi uma perigosa paz punitiva. Ao afundar uma nação num colapso econômico e desmoralizar civis que já estavam desesperados, o tratado semeou o campo perfeitamente para que o ressentimento extremo germinasse, abrindo o caminho para o fascismo e o radicalismo nos anos que estavam por vir. Tudo isso nos deixa com um pensamento final bem profundo. Será que a paz punitiva de 1919 realmente terminou a guerra? Ou ela apenas a pausou servindo como um prólogo trágico para o que viria a estourar 20 anos depois? O desfecho sangrento da Primeira Guerra Mundial inevitavelmente criou as amarras para um combate ainda mais devastador. Uma reflexão poderosa que os fatos deixam de herança para a gente. Pessoal, valeu demais por acompanharem mais essa análise estruturada, um forte abraço e até a próxima.